Olá, gente! Mais uma aula do Danças Afroatlânticas e na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre como escrever um projeto artístico para edital, para conseguir financiamento e para conseguir meios de viabilizar os projetos que queremos fazer, certo? Então, vamos lá. No geral, como artistas, eu sou artista da área da dança, mas, enfim, para quem for do teatro, de outras linguagens artísticas, acredito que vão encontrar aqui materiais interessantes também para conseguir organizar os seus projetos. Normalmente a gente tem ideias, a gente é muito levado, né, pela nossa pesquisa, pela nossa subjetividade, pela nossa criatividade, mas na hora de escrever um projeto é muito importante a gente conseguir objetivar tudo isso e organizar, explicitando, deixando bem claro, bem óbvio para quem vai ler o projeto, como é que a gente faz esse espetáculo, essa pesquisa, essa exposição, ou enfim, seja qual for o seu produto artístico final, como fazer ele viável para conseguir justamente um financiamento, um apoio ou qualquer outro tipo de parceria que a gente precisa. Para isso é importante, a primeira coisa, a gente conseguir entender, né, dentro do nosso projeto, o que é a dimensão da pesquisa, o que é a dimensão da criação, e a gente precisa de uma dimensão da organização, uma dimensão realmente burocrática para colocar todas as peças juntas e fazer disso um projeto viável. O que você vai precisar para escrever o seu projeto? Computador, internet, acesso à internet. Você vai precisar de acesso a um programa como Word ou Excel ou similares, que podem ser documentos e planilhas do Google Docs, editor de texto e planilhas do LibreOffice, que é um software livre. E é muito importante, vai ajudar bastante a sua vida ter um domínio básico de planilhas e de Excel. Eu, por exemplo, não tinha esse domínio quando eu comecei a escrever esse projeto, mas felizmente Carlos e outros integrantes do grupo tinham esse domínio. É super importante aprender a mexer com planilha, gente, para conseguir fazer os orçamentos. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês, então, primeiro, de que são partes essenciais de um projeto, né? Partes que precisa ter necessariamente. E então eu vou colocar aqui um slide, um minuto. Bom, partes essenciais de um projeto, partes que todo projeto precisa ter para ser apresentado, ok? Primeiro, a gente precisa justamente de uma apresentação, e a apresentação é aquela parte onde você explica o que é esse projeto, quem compõe, quem é o grupo, quem é o artista proponente, ou qual é o coletivo, o que a gente estuda, pesquisa, e o que pretendemos fazer. É um espetáculo, é uma mostra, enfim. Então, de uma forma concisa e objetiva, apresentar quem é o grupo, quem é o proponente, qual é a pesquisa e qual é a intenção do projeto, né? O que vocês querem fazer, o que você quer fazer como objetivo ou produto artístico final. Em seguida vem a justificativa. A justificativa é aquele momento em que a gente vai ter que vender o nosso peixe e explicar por que a gente quer pesquisar esse assunto especificamente ou fazer um espetáculo sobre esse tema, por que ele é relevante socialmente, ele é relevante por motivos sociais, educacionais, né? Mas o que sustenta esse projeto? Por que ele é importante, necessário? Aqui também é legal a gente falar.
para quem que esse projeto é destinado, qual é o público-alvo e por quê. Na parte dos objetivos, a gente precisa colocar objetivos concretos. Inclusive, eles podem ser citados no formato de lista de itens, né? Então, os objetivos de um projeto artístico, eles entram aí, as coisas mais concretas mesmo, por exemplo, desenvolver uma pesquisa sobre o assunto tal. A partir dessa pesquisa, desenvolver um espetáculo de dança, ou de teatro, ou qualquer outra linguagem artística. Apresentar este espetáculo ou este produto artístico para o público tal. Você precisa definir qual é o seu público-alvo. Além desses aspectos, desses objetivos bem concretos, é interessante a gente falar dos objetivos que não são concretos, né? Então, quando a gente apresenta um espetáculo de dança que fala sobre culturas populares, a gente está contribuindo para esqueci a palavra, gente. Só um segundo, por favor. A gente está contribuindo para a valorização da cultura popular. Lembrei. Então, além dos objetivos mais concretos, né, com o nosso objetivo, com o nosso projeto, é interessante adicionar esses objetivos culturais, educacionais, políticos, reflexivos, né? Então, a intenção desse projeto artístico é promover uma reflexão sobre algum assunto, é promover um contato do público com a sensibilidade, é promover o contato do público com um aspecto histórico ou cultural de uma região em específico. Então, a gente fala também sobre esses objetivos que não são concretos, né? Que não é exatamente a criação do espetáculo, mas o que a gente quer atingir de forma imaterial com esse espetáculo. Só para dar um exemplo, ficar mais claro para vocês, vou falar um pouco sobre quais eram os objetivos do nosso projeto Danças Afroatlânticas. Primeiro, desenvolver uma pesquisa sobre as origens africanas e indígenas das danças a dois praticadas na América, no continente americano. A partir dessa pesquisa, a gente tinha o objetivo de desenvolver um espetáculo, apresentar esse espetáculo em equipamentos culturais da cidade de São Paulo. Como a gente teve uma quarentena, a gente teve que adaptar isso para o modelo online. E, além disso, um objetivo do projeto também era contribuir para o reconhecimento, né, dessas origens africanas e indígenas dentro da dança de salão, contribuir para a reflexão sobre essas origens e para a reflexão sobre as origens afrodiaspóricas no geral da cultura no Brasil e na cultura no continente americano e contribuir para a popularização desses tipos de dança, porque normalmente elas são muito elitizadas. Então, esse é um exemplo de objetivos, o que a gente fez para o nosso projeto, e aí cada um vai adaptando esses objetivos para os seus projetos. Bom, as contrapartidas. As contrapartidas é aquilo que a gente vai devolver para a sociedade ou para a instituição com a qual a gente tem algum tipo de parceria, né? Então, a contrapartida pode ser as apresentações do espetáculo ou da exposição, enfim, desse projeto artístico, desse produto artístico final. Nesse lugar, a gente explica direitinho quantas apresentações vão ser, onde elas vão acontecer. Elas vão acontecer, vão ser gratuitas, vão ter um preço popular, vai ter uma cota de ingressos destinado a algum público específico, vai ter uma cota de ingressos destinado à instituição que está financiando o projeto. Esse espetáculo, esse produto artístico final, ele tem classificação indicativa livre, ele tem
meios de acessibilidade, ou seja, ele tem intérpretes de Libras, ele tem audiodescrição. Além dessas coisas, vão existir processos de compartilhamento, por exemplo, rodas de conversa, workshops, aulas, algum tipo de compartilhamento do processo artístico com o público. Além de tudo isso, é super importante, é de praxe, nas contrapartidas a gente colocar, vamos incluir o logotipo ou a menção à fonte patrocinadora em todo o material de divulgação, ou no espetáculo final, ou antes da exibição do espetáculo vai ser exibido um vídeo da instituição, enfim, então tudo isso entra na parte das contrapartidas. No nosso projeto, por exemplo, nós temos o financiamento da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e do PROAC. Então, a gente cita em todo o material que a gente está produzindo, a gente coloca o logo da Secretaria de Cultura e do PROAC, e a gente sempre precisa dizer que são essas instituições, enfim, instituições públicas, no caso, que estão viabilizando esse projeto. Isso tudo entra dentro da contrapartida. Plano de trabalho. O plano de trabalho é a organização das atividades necessárias para desenvolver o projeto e a gente faz uma especificação do que vai ser feito mês a mês. Então, suponha que a gente tem um projeto de 6 meses e eu vou especificar, dentro desses 6 meses, em cada mês, o que vai ser feito. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais no plano de trabalho mais para frente. Como será realizado? Anda junto com o plano de trabalho e a gente coloca aí descrições mais detalhadas de tudo que vai ser feito para viabilizar esse projeto. O orçamento é parte essencial, ele tem que ser enviado perfeito, né? Então, precisamos fazer um orçamento muito bem feito, vamos se aprofundar no orçamento já já. Currículo da equipe, então a gente precisa enviar o currículo do proponente ou da proponente e de toda a equipe que vai trabalhar junto. Mas eu não sei todo mundo que vai trabalhar comigo ao longo do projeto todo. Não tem problema, você manda a equipe que você já tiver. Então, você já sabe quem são os intérpretes, quem vai fazer a produção, quem vai fazer a música. Você manda o currículo dessa equipe. E vai ficar de contratar um técnico de áudio e um técnico de luz mais para frente. Tudo bem, você coloca que esses profissionais vão ser contratados mais para frente. Mas é sempre importante já juntar o máximo de informação previamente. Então, o quanto você conseguir antes juntar sobre a equipe, quem vai trabalhar junto com você, isso ajuda para mostrar que esse projeto está bem estruturado, que você já conhece os profissionais, que esses profissionais estão topando trabalhar nesse projeto. As cartas de anuência são super importantes também. Carta de anuência é um documento que a gente faz com uma instituição, por exemplo, centros culturais, que vão fazer parceria com esse projeto. Então, suponha que eu estou desenvolvendo um projeto de um espetáculo. Eu vou precisar de um espaço para ensaiar, eu vou precisar de um espaço para apresentar o meu espetáculo e eu vou precisar de um espaço para fazer atividades como workshops ou rodas de conversa. Então, eu entro em contato com centros culturais, com fábricas de cultura, enfim. Eu entro em contato com espaços que podem receber esse projeto, eu explico para esses espaços, olha, estou desenvolvendo um projeto assim, assim, assado, estou pedindo um financiamento por meio do edital X, e se esse projeto for aprovado, você topa receber o meu espetáculo, receber o meu projeto? Essa instituição cultural vai dizer que sim ou que não, enfim. E topando, a instituição cultural faz um documento, que é chamado de carta de anuência, onde vai dizer, olha, a oficina cultural, nome tal, o centro cultural X, está comprometido com o projeto de nome tal, da proponente fulana de tal, e a gente se compromete em fazer as atividades tais, né?
A carta de anuência é super importante porque ela mostra que a gente vai ter condições de desenvolver esse projeto, que a gente vai ter onde apresentar ele, que tudo que a gente está propondo realmente vai sair do papel. E por fim, bibliografia, porque o projeto normalmente envolve alguma parte de pesquisa, né? E aí a gente apresenta a bibliografia utilizada nessa pesquisa. Bom, então essas são as partes essenciais de um projeto. Vamos falar um pouco agora de partes específicas que são bem detalhadas e não tão óbvias. Então vamos mostrar como fazer um plano de trabalho e um orçamento. O plano de trabalho você vai ter que desenvolver no Excel, tá bom? Uma planilha mais ou menos como essa. Eu fiz aqui uma planilha de exemplo, tá? Então, eu imaginei um projeto que visa fazer um espetáculo de dança e que vai ser desenvolvido em 10 meses. Esse é só um exemplo e depois você adapta isso para a realidade do seu projeto artístico. Então, aqui na primeira coluna, a gente tem todas as ações necessárias para o desenvolvimento desse projeto. Então, a gente tem pesquisa e criação, ensaios, preparação corporal e aulas de dança. Estou falando aqui pensando em um espetáculo de dança, mas cada um adapta isso para as necessidades do seu próprio projeto. Confecção de figurino, criação de trilha sonora, compartilhamento de processo. Compartilhamento de processo é entendido como aula, workshop, roda de conversa, todas essas coisas que fazem com que a gente compartilhe do nosso processo de criação com o público. A apresentação do espetáculo em si, ensaio fotográfico, contato com as instituições, por exemplo, contato com centros culturais, teatros, etc. Produção de identidade visual, criação de material de divulgação, a divulgação em si e a prestação de contas. Essas aqui são algumas das fases básicas de criação de um espetáculo, mas aí você vai ter que olhar para o seu próprio projeto e pensar quais são as necessidades para esse projeto e colocar elas aqui, certo? E aí a gente vai distribuindo essas atividades ao longo dos meses. Então, se eu tenho um prazo de 10 meses para concretizar esse projeto, eu vou pensar assim, bom, o último mês eu vou deixar só para prestação de contas, porque prestação de contas leva um tempão. Não subestimem a quantidade de trabalho burocrático que é necessário fazer. Bom, se o último mês é para prestação de contas, a apresentação do espetáculo, ou seja, o produto final mesmo, vai acontecer nos meses 9 e 8, certo? Então, eu me organizo tudo que tem que acontecer antes da apresentação. Então, 2 meses antes da apresentação, eu só vou ter ensaio, por exemplo. E todo o período antes vai ser dedicado à pesquisa, criação, preparação corporal e aulas de dança, ou provocação cênica, provocação teórica, enfim. Então, eu vou organizando esse cronograma pensando que no 8º mês eu vou ter a estreia do meu espetáculo, ou, enfim, do seu produto cultural final. E aí a gente vai se organizando a partir disso. Então, se eu vou estrear esse espetáculo no mês 8, e eu estou fazendo pesquisa desde o primeiro mês, lá para o 3º mês eu já vou ter uma ideia mais ou menos formada do que eu estou fazendo, eu já vou ter desenvolvido bastante essa pesquisa, então eu já vou ter condições de pensar no figurino. A trilha sonora ela pode começar a partir do 2º mês, porque no primeiro mês a gente junta referências, a gente vê quais caminhos a gente vai seguir. A partir do 2º mês eu começo a me comunicar com os músicos que vão fazer essa trilha sonora. O contato com as instituições costuma começar bem cedo, né, para a gente conseguir agenda para desenvolver as apresentações, as rodas de conversa, os workshops, seja o que for mais para frente. Produção de identidade visual precisa vir rápido também, para depois a gente conseguir criar o material de divulgação.
a divulgação vai acontecendo ao longo de vários meses e normalmente fica mais intensa perto da apresentação. Enfim, isso aqui é mais ou menos um quebra-cabeça. Esse é um exemplo, tá? Não é para ser copiado, mas é para ajudar vocês a se organizarem. Às vezes, você não vai precisar para o seu projeto de todas essas atividades que eu descrevi aqui, ou talvez você precise dessas e de outras, vai depender muito do objetivo e da particularidade de cada projeto, mas é bem importante a gente conseguir dimensionar realmente o que eu preciso para fazer esse projeto, quais são as etapas e como é que eu organizo essas etapas de um jeito que faça sentido. Se a gente vai conseguir cumprir isso à risca ao longo do projeto, vai variar muito, é muito possível que tenha mudanças e adaptações, mas isso aqui é muito útil para a gente organizar o trabalho ao longo de um período de tempo extenso, né? Por exemplo, 10 meses, meu Deus, é muita coisa para fazer e isso ajuda bastante a organizar o trabalho. Bom, vamos passar para a parte de orçamento. Já falo. O orçamento, o ideal seria a gente conseguir considerar cada trabalho que vai ser necessário para o desenvolvimento desse projeto, cada profissional que vai estar envolvido e conseguir remunerar decentemente cada profissional, né? Então, esse é o ideal e quando a gente vai montar um orçamento, a gente tenta chegar o mais próximo possível disso. Mas como a gente sabe, né, muitas vezes, como artistas independentes, a gente trabalha na risca, assim, sem tanta margem, né, de orçamento, e a gente acaba tendo que adaptar algumas coisas, enfim, acumular algumas funções, mas o ideal é a gente sempre buscar a consideração de todo o trabalho, de todos os profissionais envolvidos e remunerar de forma correta, de forma justa, o trabalho de cada profissional, tá bom? E chegar o mais próximo disso que for possível. Bom, coisas que são importantes. Esse aqui também é um modelo de orçamento para ser adaptado, né? Eu criei um orçamento imaginário aqui e cada projeto, cada proponente vai adaptar isso para a sua realidade. Eu separei, isso é só uma proposta, tá? Não precisa ser necessariamente assim, mas eu separei esse orçamento na seção de recursos humanos, ou seja, as pessoas que vamos contratar, né, para desenvolver o projeto. Tem uma seção só com custos de divulgação. E tem uma seção de produção e outros, de coisas materiais. Bom, dentro dos recursos humanos eu coloquei aqui intérpretes, direção, produção, concepção de música, concepção de luz, provocação cênica, ensaio fotográfico, concepção e execução de figurino, operador de som, operador de luz e contra-regras. Novamente, isso é um modelo, cada um vai adaptar isso para a sua realidade, mas vamos entender como funciona essa planilha. Aqui, a quantidade são a quantidade de profissionais envolvidos, né? Então, por exemplo, intérprete. Suponha que é um grupo com 4 intérpretes. Então, temos aqui 4 intérpretes. Quantidade de unidades. Aqui eu estou falando, por exemplo, de ajuda de custo de intérprete. Então, se é um projeto que vai durar 10 meses, são 10 unidades. Unitário. Qual vai ser a ajuda de custo de cada intérprete por mês? R$600. Tá. Então, eu vou ter aqui o total. E eu vou usando, aqui que vai ser muito importante as habilidades em Excel, tá? Se você não manja de Excel, aprende um pouquinho, aprende as fórmulas básicas, né? Que aí a gente vai multiplicando, né? A quantidade de intérpretes, a quantidade de parcelas, o valor de cada ajuda de custo, a gente vai ter o valor total aqui. A mesma coisa aqui, então, eu vou ter um diretor, eu vou ter uma produtora, eu vou ter
uma equipe de músicos ou um músico, enfim. E aí eu vou jogando, né? A quantidade, ou seja, quantas pessoas, quantas parcelas a gente vai ter, ou quantas aulas, ou quantos cachês, o valor de cada ajuda de custo, o valor de cada cachê, a gente vai calculando quanto a gente vai gastar com cada profissional envolvido nesse processo. Dicas: se você vai fazer um espetáculo para o teatro, não se esqueça de colocar no seu orçamento, óbvio, além de operador de som e operador de luz, o contra-regras, que é aquela pessoa que fica lá atrás, nos bastidores, ajudando das mais diversas formas, porque sempre tem muita coisa para se fazer e não é legal que esse trampo fique só com a equipe, ok? Então, dicas para não esquecer profissionais que são super importantes. O trabalho da produção. Gente, fazer produção é uma coisa super difícil, super trabalhosa. Então, às vezes a gente se esquece ou acha que, como artista, a gente vai dar conta de fazer a criação e a organização, mas não se enganem, é muito difícil. E se for possível, se dentro do projeto de vocês tiver orçamento disponível para isso, contratem um produtor ou uma produtora, é super importante. Direção também. É comum que os coletivos se organizem de forma horizontal, que não tenha uma pessoa à frente, mas muitas vezes vai se fazer necessário que uma pessoa tome a frente do processo, que exista realmente uma direção, e o trabalho de direção é um trabalho à parte que demanda muito esforço, demanda várias horas de trabalho extra. Então, é muito legal a gente considerar o trabalho da direção e remunerar esse trabalho à parte, tá bom? Não é a realidade de todos os projetos, mas é super importante que se faça isso, se possível. Bom, então aqui a gente teve a parte dos recursos humanos. Entramos aqui na parte de divulgação, né? Então, criação de identidade visual é uma parte que é bem importante, né, para desenvolver um projeto, a não ser que o projeto, o coletivo que você trabalhe já tenha uma identidade visual consolidada. Contratar um serviço de assessoria de imprensa ou social media. É possível a gente mesmo como artista fazer isso? Sim, é possível, muita gente faz. Mas também é um trabalho à parte, é algo que demanda bastante tempo, bastante investimento de tempo e tem um saber específico para fazer isso. Então, se você tiver condições dentro do projeto, considere contratar alguém para fazer assessoria de imprensa ou divulgação, parte de social media. Hoje em dia é bastante importante reservar uma verba para anúncios online, né? A gente sabe que muito da divulgação dos programas artísticos, dos projetos artísticos se dá por meio de mídias sociais, de redes sociais, então direcionar uma verba para anúncios é importante. Aqui eu coloquei um exemplo de verba para materiais impressos. Os materiais de divulgação impressos já não estão mais tão em alta, né? Hoje em dia a gente já tem muito projeto que é divulgado exclusivamente pela internet, mas o seu projeto pode contar com material de divulgação impresso também. Então aqui eu estou imaginando que eu vou fazer apenas uma vez uma quantidade de 100 panfletos, por exemplo, e cada panfleto custa 70 centavos. Então, eu vou ter um custo total de R$ 70 com esses panfletos. Bom, produção e outros. Aqui a gente entra com a parte física, né? Necessidades físicas do projeto. Então, eu vou precisar de maquiagem. Eu vou ter uma verba para cenário, objetos cênicos.
Eu vou ter uma verba destinada para transporte de pessoas ou transporte de cenário, transporte de figurino. Eu vou ter uma verba destinada para alimentação, né? Se eu vou fazer apresentações em teatro, normalmente quando a gente vai para o teatro, a gente passa muitas horas lá, né? Não é só o tempo do espetáculo em si. Então é muito importante que exista uma alimentação, um lanche para todo mundo que está trabalhando. Enfim, e aqui vão entrar outras necessidades, vai depender de cada projeto. Bom, acredito que deu para ter uma ideia, né, de como a gente desenvolve. Para fazer o cálculo aqui, como é que a gente vai fazendo? A gente vai fazendo a multiplicação dessas colunas, que vai dar o valor aqui de cada item, e depois a gente vai fazer a soma dos valores dessa última coluna aqui. Então, eu vou desenvolvendo a soma dessa última coluna do total, que vai dar o valor final do meu projeto. Por exemplo, imaginado aqui, tem o valor de R$ 55.220. Parece muito dinheiro para quem não está acostumado, mas, gente, honestamente, R$ 50.000 para desenvolver um projeto grande que envolve vários profissionais não é nada. Então, esse é mais ou menos um modelo de como desenvolver o orçamento. Dica: estude um pouquinho de Excel, vai ajudar muito você a fazer o seu projeto e desenvolver o seu orçamento. Bom, depois de tudo isso, eu queria só deixar algumas dicas da organização do texto, né? Porque na hora de escrever, além de colocar todas essas partes essenciais que a gente falou, de desenvolver muito bem o seu plano de trabalho e o seu orçamento, é super importante você apresentar um projeto bem escrito, claro, organizado, com um português correto, tá? Então, algumas dicas rápidas de organização de texto. Escreva de forma concisa e direta, nada de ficar dando muita volta. O quanto mais direto, objetivo você conseguir ser, melhor. Por mais que o projeto artístico normalmente tem muito de subjetivo, a gente coloca muitas coisas pessoais, na hora de escrever o projeto em si, não é o momento de desenvolver todo esse lado subjetivo e sensível. Esse é o momento de usar a nossa parte bem pragmática, tá bom? Evite expressões difíceis, termos abstratos. Escreve com o vocabulário que você domina, tá? Aquilo que você se sente realmente confortável de escrever e de falar. Escrever um texto simples e compreensível é 1000 vezes preferível do que escrever um texto que parece complexo, mas que no fim fica confuso. Bom, como é que eu faço para organizar todo o meu projeto, toda essa coisa que é muito sensível, que é muito pessoal, que é muito subjetiva, de uma forma tão pragmática? Bom, eu sei que é difícil, mas a gente tem que fazer um esforço e um exercício. Pensa assim, como é que você explicaria o seu projeto ou a sua pesquisa para alguém que não é da área artística? Pensa em uma pessoa que pode ser da sua família, um amigo, um colega, enfim, que não é da área artística. Como você faria para essa pessoa entender o que é a sua pesquisa ou o seu projeto? Esse tipo de exercício vai te ajudar a objetivar e descrever a sua proposta de uma forma mais pragmática, tá bom? E é sempre super importante a gente conseguir dialogar com diferentes públicos, né? Então, todo esse mundo interior que nós como artistas temos, é super importante que a gente crie pontes e estabeleça um diálogo com públicos diferentes, com públicos que não necessariamente estão inseridos dentro do mundo artístico.
Esse é um problema muito comum que as pessoas têm na hora de escrever. Sabe assim, quando você pensa naquilo que você quer dizer, parece simples, mas quando você vai escrever, fica tudo embolado ou fica confuso? Isso acontece bastante. Então, se você tem esse problema, faz assim, fala em voz alta a ideia que você quer transmitir, como se você estivesse contando para uma pessoa na sua frente. Logo depois que você falou aquela frase, tenta escrever ela do jeitinho que você falou, como se fosse um ditado. A partir disso você vai ter uma estrutura, você só ajusta uma coisa ou outra. Esse exercício ajuda a gente a escrever de uma forma direta, né? De uma forma que é mais próxima da nossa linguagem comum. E isso vai evitar inversões de frases, vai evitar dificuldades que às vezes a gente se mete na hora de escrever que são desnecessárias, tá bom? Uma coisa que é super útil é busca escrever da forma mais natural possível e de uma forma próxima da estrutura corrente da língua, dessa estrutura do dia a dia. A gente não precisa fazer inversões de texto, a gente não precisa deixar esse texto difícil. Outra dica básica para organizar um texto. Uma ideia é igual a uma frase. Se você mudou de ideia, se você já está falando de outra ideia, ponto final, começa uma nova frase. Um assunto é igual a um parágrafo. Se você trocou de assunto, troca de parágrafo. Isso vai ajudando o seu texto a ter uma organização. Super importante, releia seu texto. Releia seu texto várias vezes. Nunca entregue o seu texto antes de reler. E, se possível, pede a alguém revisar o seu texto, né? Então, antes de entregar esse projeto, pede para uma pessoa, se você tiver condições para mais de uma pessoa, algumas pessoas, ler o seu texto, revisar, ver se ficou algum erro, ou ver se tem alguma parte que essa pessoa não consegue entender. Por quê? Quando a gente está escrevendo um texto e a gente passa muito tempo trabalhando ali, a gente se acostuma com o nosso próprio texto. A gente fica cego para os problemas, para os erros que ele pode ter. Além disso, a gente está dentro do nosso próprio pensamento. Então, uma coisa que é muito óbvia na minha cabeça, e eu acho que está muito óbvio no meu texto, outra pessoa que vai ler pode não entender. Então, é super importante ter um leitor externo que vai poder apontar os erros que você deixou passar ou coisas que você acredita que são muito óbvias, mas que não são tão evidentes assim para quem está lendo, tá bom? Bom, essas são algumas várias dicas para se escrever um projeto. Espero que tenha ajudado. Na próxima aula do curso Danças Afroatlânticas, a gente vai ter uma conversa sobre direção, tá? Uma aula super legal e nessa conversa a gente dá várias dicas sobre como desenvolver o projeto, né, da parte da direção. Então, bom, já consegui o meu financiamento, tenho como fazer esse projeto e agora? Como é que a gente desenvolve isso? Como é que a gente faz para que aquele plano de trabalho que a gente desenvolveu lá teoricamente na planilha dê certo? Sigam a gente, se inscrevam no canal e fiquem de olho porque em breve vamos ter a estreia online do espetáculo Danças Afroatlânticas. Tchau, tchau!